Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre Junji Ito e vamos cruzar algumas coisas nesse papo de ponto fugitivo. Então você está preparado? Então vem comigo, logo após a Junji Ito. E aí galera, tudo bem? Então, antes da gente já dar continuidade, já vai ali já no botãozinho ali embaixo, já dá um curtir, já deixa também a sua inscrição no canal se você ainda não é inscrito, porque eu já estou falando agora, vou acabar falando depois de novo, e vou sempre falar porque eu preciso que vocês se inscrevam! Mas só se inscreve aí se vocês quiserem, beleza? Vamos falar hoje sobre Tomie, uma das primeiras obras, basicamente a primeira obra de Junji Ito, a que mais fez sucesso, né? Tomie é uma obra do autor, Junji Ito, foi praticamente a primeira obra do Junji Ito a fazer sucesso. Também é uma das personagens do mesmo a ter mais histórias independentes, que acabam complementando toda a história do personagem. Quando você acaba uma história e conhece alguma regra ou situação, ela se mantém cânone da personagem. Tomie é uma criatura que não sabemos o porquê nasceu, e nem exatamente o que seja. A sua primeira história, sabemos que ela era estudante, e ela foi morta e despedaçada por todos os estudantes. Todos os estudantes sentem a sua morte, mas não da mesma maneira. No dia seguinte, Tomie aparece viva, andando e interagindo com todos. Você então entende algo terrível a respeito do ocorrido, de que algum dos estudantes a teria matado e teria matado a Tomie, né? E o professor, que estava envolvido sexualmente com ela, convence todos os alunos envolvidos ali numa reunião a picá-la em pedaços e cada um jogar fora uma das partes. Um lance interessante a respeito da Tomie é que não sabemos se ela é uma entidade que tomou o lugar da verdadeira, se a verdadeira ela morreu realmente, ou se a verdadeira que retornou e foi modificada. A Tomie, na verdade, é sempre um grande mistério cada vez que você vê a história, mas ela não parece ser a mesma pessoa de antes. Até mesmo porque na verdade nós não sabemos nada sobre a Tomie, pois não sabemos como ela era antes, sabemos como ela estava tendo um caso com um dos professores, ela estava apaixonada por ele e então foi morta por ciúmes por um dos alunos na frente de todos os outros, né? Eles estavam numa reunião, ele acabou batendo nela, ela caiu de cima de um penhasco, morreu, e aí não sabemos se ela era maligna desde antes, pois antes apenas conhecemos a Tomie atual, né? E ela é uma criatura bem maligna, manipuladora e cruel. E é neste ponto em que chegamos aos incéis, que hoje se adaptam com a bandeira da Red Pill. Tem crescido um movimento muito conservador, liderado por incéis, que disseminam cada vez mais o machismo. Auxiliado pela cultura nazi, que eu já falei aqui em outro vídeo, aqui no canal, onde células nazistas elas têm tomado os meios digitais e tentado sempre se apropriar da cultura pop. O discurso desses autoproclamados Red Pill se adequa às frustrações adolescente e até adulto, com dificuldade de socializar com pessoas, em como lidar com problemas emocionais, etc. A propósito, esses dois volumes eles foram lançados aqui no Brasil pela Pipoca e Nanquim. Eu não gosto muito dos dois volumes porque eles são volumes bem grossos, como dá pra ver. É um compilado de todas as histórias, acredito eu, da Tomie, ou pode ter mais, eu não sei. Mas eu acho a capa extremamente frágil, mesmo que ela tenha essa proteção, eu acho a capa muito frágil. Ela acaba dobrando muito fácil também essa proteção que acabaram colocando nela, porque ela nunca fica bem certinha, adequada no papel. E embora seja legal ter trazendo vários materiais do Junji Ito, eu acho chato o fato de isso aqui ser tão sensível, porque acaba ficando muito sensível às capas do mangá. Mas voltando ao caso, não seria apenas uma dificuldade que teria nesse próprio discurso machista, né, que os Red Pills eles mantêm, porque é um papo que ele acaba se transformando de tempo em tempos. Como sempre temos novas gerações, o discurso ele permanece, mas aqueles que serão vítimas dele, eles nunca estão preparados, né? Você, por exemplo, pode ter certeza que diversas atitudes em relacionamentos se devem por primeiramente relações familiares, problemáticas e depois pelo encontro e envolvimento com alguém, né, que também teve contato com algum tipo de discurso ou situação familiar. Ninguém nasce racista, homofóbico ou machista, né? Por exemplo, isso é uma construção social que temos quando crianças. No nosso desenvolvimento familiar e social, porque escutamos algo em casa ou na sociedade, vamos replicando, né? Enquanto interagimos com outras pessoas,
aqueles mais abertos a entender lados e discussões e com maior empatia, ele interage melhor e percebe como aquilo machuca outras pessoas. Em algum momento, né, se você também for empático, se você tiver essa empatia pelo próximo, pelas outras pessoas, ali pelo proletário, você vai entender que aquilo dali machuca, né, e você vai aprender a lidar com aquilo e vai abandonar os preconceitos adquiridos, mesmo que você tenha formado eles no seu passar do tempo. É muito normal que os pais e as mães, eles já fundados por anos no machismo, o disseminem dentro de sua casa para seus filhos, né? Logo a pessoa irá lá buscar a aprovação dos pais, ou a mesma vai desenvolver uma maneira de lidar com futuros relacionamentos, né? Então, mulheres que sempre buscam a aprovação dos pais, por exemplo, elas acabam por se interessar por algum homem que sempre irá desafiar a sua aprovação. E mesmo que ela saia deste relacionamento, num próximo, ela já estará com sequelas dos dois lados, né? E os dois lados eles irão sofrer problemas que podem se resolver ou não, né? E assim eles vão acabar sempre formando esse círculo de situações que é difícil de lidar. Ou seja, quanto mais tóxicas as pessoas forem umas com as outras, elas vão disseminar essa toxicidade, né? Mesmo que ela não tenha vindo de algo tóxico, ela bate com uma pessoa tóxica, acaba se envolvendo e ela acaba tendo aquele problema, né? No decorrer da situação. Lembro de ter lido também em algum lugar, né, que entre os anos 50 havia muita propaganda que ela era bem machista, né? Ela colocava a mulher sempre submissa ao homem, que ela deveria tratar daquela forma, e era comum até a mídia ver fazendo propagandas, como por exemplo falando que o homem não tratava bem a mulher e era sempre bem frio e distante, com medo dele ser apaixonante demais, né? Então você reproduz uma ideia de que o cara não pode apresentar-se de uma maneira legal, ou as mulheres seriam emocionadas, né? E iriam querer se casar, quando não era a intenção dos mesmos, né? Aí isso cria um outro efeito, né, onde a mulher acaba aceitando que os caras, eles são assim mesmo e que devem esperar pouco retorno de carinho. Por exemplo, afetos básicos são transformados em algo grande valor para as mulheres, né? E aí, mediante a isso, se caso apareça um homem para essa mulher, né, acostumado com migalhas, ela vai achar o cara emocionado demais se ele acabar dando um pouco mais de amor, carinho para ela. Aí ela talvez possa nem achar que o cara é tipo um machão, né? Porque ela vai estar acostumada com essa cultura do cara machão. E assim uma cultura é criada para condicionar todos num machismo sufocante, né? Porque você querendo ou não, essa situação ela vai se repetindo e ela acaba pegando nos dois lados, né? Inclusive o homem. O homem ele sofre com o machismo também. O machismo não é uma coisa que afeta apenas as mulheres. Porque a partir do momento que esse cara que ele vai estar com uma outra visão, ele tenta tratar a mulher de uma forma normal, ele vai acabar sendo visto como muitas vezes afeminado ou alguma coisa do tipo. Isso era uma coisa que se reproduzia sempre facilmente, né? A pessoa emocionada demais, tinha que ser machão, tinha que ser frio, tinha que ser distante. E aí, ao invés de joguinhos, né, que os caras fazem, se a mulher que ela já tá numa situação dessa, ou o cara também que tá numa situação dessa, ele acaba batendo de frente com esse ponto, né? Pode acabar recebendo uma conotação, por exemplo, que não é um homem de verdade, né, ou ser muito emocionado ou emocionada, pois a pessoa para quem a pessoa vai dar o básico de afeto, considera aquilo como se que ela sempre esteve acostumada, né? Com esse simples exemplo de machismo, você trata ambos os lados, né? Você acaba travando ambos os lados numa situação que se repete dada através de conselhos ou histórias uns aos outros, né? Você acaba fazendo aí um comentário para algum colega, para alguma amiga, e aí isso vai se disseminando, daí vai acabando causando um impacto na imagem da pessoa, e aí, né, acaba chegando de coisas muito difíceis de serem elaboradas, né. Mas aí nós chegamos nos tempos atuais, e eu me sinto bem chateado com essa apropriação do termo Red Pill, cara, porque o termo, ele era uma referência nerd ao filme Matrix, cara, e era muito cheio de simbolismo, pois a pílula vermelha era tida como aquela que faria a pessoa despertar de um mundo falso para uma realidade em sua vida, né? Veja como essa informação ela é levada pelo lado, inclusive, político, onde a alta burguesia conhece a sua classe e o seu lado. Ela sabe que ela é direita, né? Mas ela se utiliza do seu dinheiro para comprar agentes e políticos e ela convence o trabalhador, ou seja, a esquerda, que seus interesses são belos e morais e precisam ser defendidos, né? Note ainda o simbolismo atrelado à cor vermelha, cara, que tipo, é muito bom, né? Onde o comunismo claramente é uma dose de realidade que, quando tomada pelo trabalhador, ele percebe que é explorado, né? Que a burguesia o engana, que o trabalhador é a maioria, e se todos se juntarem, eles podem derrubar facilmente esse bando de filho da... né? É o cúmulo do absurdo que esses caras tenham pego esse termo e terem colocado como se ele trouxesse qualquer verdade. Como se eles fossem os bastiões da moral, dos bons costumes, né? Unicamente assim como
porque as mulheres desses últimos tempos têm se tornado menos submissas e entendi diversas situações onde não precisam de aprovação, embora algumas delas ainda caiam, né, em alguns truques desses caras, né. Isso quebra o esquema antiquado desses machos, tá ligado? Porque agora que precisam criar uma forma diferente para passar essa sensação para as mulheres. E aí que entra esse termo do Red Pill, né? Entra essas histórias de alfa, sigma, o beta, tá ligado? Aí em algum momento esses caras tomaram uma forma de fazer isso de uma forma diferente, né? Em algum momento esses caras tomaram fora, eles não souberam como fazer, eles entraram em contato com algum tipo de discurso machista e pela praticidade da internet, eles formaram uma roda virtual de masturbação de ego, mano. Onde o coleguinha do lado tá ali numa bela de uma bronha de suporte e assim todas as teorias se criam, começam a demonizar alguns tipos de mulheres, a demonstrar que existe valor em outra, que seria submissa, e é nesse ponto que a Tomie ela se torna o terror dos Red Pills. Porque assim, ela foi concebida para ser o tipo de mulher mais cruel e manipuladora possível, mas aí a gente sabe, né, que eu não tô dizendo que esse tipo de pessoa não existe. Existe esse tipo de pessoa em ambos os tipos de sexos, né? Em qualquer tipo de gênero. Mas não existe apenas ele, né? Ela não é a grande maioria. Como os discursos simplistas desses caras, ele vai parafusando na cabeça da pessoa sem nenhum tipo de interpretação de nada, saca? Aí a ficção ela se torna uma realidade e é um perigo existente, sabe? É aquele famoso pânico moral que tantos agentes dessa direita extrema, eles sempre vão parafusando na mente do trabalhador cansado e afundado em ideologia, né? Aí nesse ponto, todas as mulheres se tornam a Tomie pra esses caras. Uma mulher manipuladora que sempre lança o argumento que o homem precisa lhe bancar, que homens precisam cultuar a sua beleza, que tentam corrompê-lo, tentam destruir a sua essência. Elas são manipuladoras sem sentimento, só querem dar ideia em muitos homens, e quanto mais homem, melhor, né? Aí eles criam um argumento então de que é necessário o homem se tornar uma criatura além do homem normal. O cara trabalhou o shape, ganhou dinheiro, e então ele precisa de mulheres à sua altura. Mas que estaria a altura desses caras, mano? Nenhum padrão ele se encaixaria no deus grego que esse cara é. E ele tem posses, né? Ele tem aparência, que em diversos casos ele nem bate em beleza, né? Mas aí o cara se acha demais porque ele fez uma academia. E o padrão de mulheres pra esses caras seria tipo aquela que só tem um corpo malhado de academia e submissão ao deus grego ao extremo, tá ligado? Tanto que um dos argumentos e conversinhas em tantos podcasts que a gente vê por aí dessas conversas, né? De postagens e tudo mais, é o de tentar fazer a mina entrar na academia, mas claro, com uma supervisão para que ela, né, a meretriz do Antigo Testamento, ela não corneie o escolhido de Deus com um bombadinho qualquer, né? Porque note que na visão dos caras, nem a submissa, ela está livre de se tornar o terror dos machões, cara. Os caras criam então a teoria do feminismo, né? Uma teoria meio que acumulada de feminismo. Os caras não acreditam no feminismo, mas querem colocar o feminismo como uma base ali de uma pseudo-análise, né? De ter uma igualdade exatamente porque o cara não quer gastar o dinheiro dele com a mina. Aí ela tem que se bancar, mas não ser independente, né? Ela não pode ser independente, ela só tem que ser suficiente para que ele não perca o seu dinheiro. Saca? Pois o mais importante ainda para esses caras é o dinheiro. Eles não se demonstram querendo uma companheira, e sim um objeto para mostrar como uma contratada. Aí você acha, né, que realmente esse deus grego, ele vai cair no erro de falir por pagar um lanche ou uma bebida? Cara, eu acho que não, tá ligado? Tem inclusive um outro tipo, né? Tem o alfa, que ele não quer ter que trabalhar. Ele quer uma mina rica, né, de corpão, que vive aí nas redes sociais, né, cheia de imagem e tudo mais, para bancar a vida dele, né? Afinal, ele é o escolhido de Deus. Ele precisa ser tratado como o maior bem da terra. Então ele precisa de uma mina que possa bancar todos os seus critérios e dar ali pra ele sempre sexo quando ele pedir, né? Quando ele precisar. Então, ler Tomie pra esses caras poderia ser o fator crítico do terror absoluto, né? Pois eles veriam a materialização de todas as mulheres que eles vivem apontando por aí, né? A Tomie é um monstro, na verdade. Um monstro que ninguém sabe de onde veio. E se você a cortar, ela vai se curar. Se você a picar em pedaços, ela irá se dividir em diversas Tomies, de tão monstruosa que ela é. Ela não pode sobrar nenhum fio de cabelo da Tomie, ou ela dará origem a outra. É preciso acabar com esse monstro maligno de uma vez por todas. E o incel, né, se vê casado com uma Tomie na cabeça dele, que caiu na real
e não vai mais tolerar abusos. E temos do outro dia uma matéria no jornal dizendo que houve um feminicídio, né? Mas aquele foi um mal necessário. O monstro Tomie, ele forçou ele aquilo. Eram as suas roupas que faziam dela um monstro, né? Ela queria ir embora. Ela lhe disse coisas que nenhuma outra jamais lhe disse. Com certeza ela teria outro. A culpa é dela. A culpa é sempre delas. Na visão desse pessoal, basicamente a mulher ela é culpada por tudo que acontece. E é por isso que ela tem que se sujeitar ao seu homem. Para que ele possa ser assim o cara que vai libar a sua moral, entendeu? Para que ele possa ter ali a sua supervisão e não deixar que ela se torne um monstro horrível para a sociedade. Não é à toa que o próprio mangá, né, da Tomie, diversos homens eles já concordaram com algo. Se você estiver lendo o mangá da Tomie, você vê que diversos deles eles estão totalmente apaixonados por ela, né, numa visão inquietante, obsessiva. Mas que no momento que eles a tiverem, eles iriam matá-la e cortá-la em pedacinhos. Vários deles falam isso direto nas revistas. Tomie é apenas um monstro da ficção. E embora eu não goste muito da personagem devido à sua personalidade, ela acaba servindo a um propósito de demonstrar essa loucura, essa obsessão do macho alfa, né? Do Red Pill, do Sigma, em não conseguir lidar com o seu ego, com os seus medos, com a sua frustração, em não ser o centro do universo e não ter nada de especial. Os Red Pills ainda tem um nome dado ao macho que seria aquele que busca realmente uma mulher, né, com reais qualidades, e aí que na verdade ele busca inteligência, personalidade, né, e demais atrativos que acabam enlaçando ali os caras, o pessoal ali num bom par, né. Eles chamam esse cara de beta, porque o beta ele seria aquele cara que ele é fraco, que ele não age como alfa, né, pois na visão dos caras ele seria o fraco de um grupo de animais. Pois é, os caras eles olham como animais selvagens que não largaram esse instinto coletivo, saca? Ele vai ser tipo fraco e não vai querer brigar, ele não vai ficar no caminho, ele seria aquele que é acuado, pois as fêmeas, né, elas estariam atrás do alfa pra poder acasalar, tá ligado? Aquele cara viril, o deus grego, grande, gostoso, criado por Deus, tá ligado? O cara de valor, o único cara de valor do mundo inteiro nessa porra! Eu acho interessante que a maioria dos Red Pills, eles são os caras que, do fundamentalismo religioso, que eles não acreditam em teoria da evolução, por exemplo. Mas eles usam uma pseudociência para vender curso e ensinar os outros homens a serem alfas. Dá pra acreditar, cara, que tem quem compre curso e siga conselho dos caras, porque os caras não sabem ser homens. Os caras estão comprando curso de como ser homem, cara. Mano, isso pra mim é bem problemático. Então o lance é que o Red Pill é o que ele mais teme, na verdade, né? Ele teme em segundo plano uma outra coisa, fora a mulher independente. Ele teme, na verdade, o beta real, porque ele é o beta real. Então ele tem medo de si mesmo, por isso que ele tem que se transformar em uma outra coisa. É aquele que ele tem tanto medo, mas tanto medo de não passar uma imagem de machão pra sociedade, que ele até começa a disparar um discurso de ódio, né, sobre aquilo que ele não consegue ter. Uma mulher independente e consciente do seu valor. O Red Pill, ele faz um curso para ele tentar convencer os outros que ele não é aquilo que ele sabe que ele é. Um fraco e frustrado. Mas isso é normal, né? A direita ela adora acusar os outros de serem fazer aquilo que eles são ou pretendem fazer. Nunca é com eles. É por isso que eles conseguem jogar até mesmo o comunismo, né, como se ele fosse igual ao nazismo, ou falar que, por exemplo, o nazismo é de esquerda, porque acabou pegando mal pra direita. É basicamente isso. Eu não sei quanto vocês, mas eu fico bem preocupado com os rumos que isso toma e acho que isso deve ser combatido. Tomie, continue enfrentando esses machos alfas e assustando o seu ideário. Porque a ficção, uma história que ela precisa ser muito bem contadinha várias vezes, ela é só uma história, na verdade, para crianças, né, que estão assustadas com o monstro debaixo da cama. Eu fico por aqui. Já sabe muito bem que eu preciso que você siga o canal, que você comente, compartilhe e faça o que você bem entender. Até mais e tchau, tchau!